Olá, alunos! Estamos de volta aqui com mais uma aula sobre o nosso LibreOffice Writer versão 4.1 e agora nós vamos falar sobre o menu Inserir e as quebras que são possíveis de serem realizadas num documento do LibreOffice. Acompanha comigo então. Quando o usuário clica ali no menu Inserir, existe a primeira opção bem lá em cima chamada Quebra Manual. Eu vou ampliar aqui e aí podemos enxergar um pouquinho melhor. Acompanha comigo então. Menu Inserir, opção Quebra Manual. Essa opção, quando o usuário clica, abre três tipos de quebras. Abre a quebra de linha, que é colocar o ponto de inserção na próxima linha, mas no mesmo parágrafo. Existe a quebra de coluna, ponto de inserção na próxima coluna, principalmente se o usuário configurou o documento com várias colunas. E quebra de página, que é o ponto de inserção na próxima página. Então, se a prova indicar quais são as opções chamadas de quebra manual, acessadas através do menu Inserir, são três opções: quebra de linha, quebra de coluna e quebra de página. Esses são os três tipos de quebra chamados de quebra manual. Eu vou repetir de novo o caminho passo a passo, para não haver dúvida em relação à resposta de prova, e depois a gente usa esses comandos. Acompanha comigo. Então, clicar no menu Inserir do LibreOffice Writer 4.1. Ali nós vamos encontrar a opção Quebra Manual e quando o usuário clica nessa opção, exibe uma caixa de diálogo. É a caixa de diálogo chamada Inserir Quebra, que permite o uso de três tipos de quebra: a quebra de linha, a quebra de coluna e a quebra de página. Tem algumas provas que perguntam justamente quais são os tipos de quebra chamados de quebra manual. Vamos observar cada uma dessas opções. Olha só a primeira. Se o usuário escolher a quebra de linha, isso significa que o ponto de inserção será colocado na próxima linha, mas ainda no mesmo parágrafo. Acompanha comigo. Inserir, quebra manual, e agora eu vou escolher quebra de linha e vamos confirmar. Agora vamos digitar alguma coisa ali, ó, aulas. Percebeu a ideia? Quando eu clico no botão quebra, na opção quebra de linha, o ponto de inserção vai direto para a próxima linha, mas mantém ainda o mesmo parágrafo. Mesmo que eu tenha colocado ali letra maiúscula, o começo, na verdade, ali ainda é o mesmo parágrafo. Por isso, a ideia da quebra de linha é ponto de inserção na próxima linha, mantendo o mesmo parágrafo. Porque se o usuário pressionar a tecla Enter, como eu vou fazer agora, a tecla Enter que eu acabei de clicar é o ponto de inserção na próxima linha, mas já em outro parágrafo. Então, a quebra de linha é diferente do Enter, porque o Enter é a quebra de parágrafo, e a quebra de linha é o ponto de inserção na próxima linha no mesmo parágrafo. Então, temos uma diferença teórica ali. Outra opção importante que nós temos é a quebra de coluna. Quando o usuário clica ali no menu Inserir, na opção Quebra Manual, ele enxerga ali a opção Quebra de coluna. Esse é o ponto de inserção na próxima coluna, mas o usuário só percebe a funcionalidade desse recurso quando ele formata o documento com mais de uma coluna. E mais abaixo, a opção chamada Quebra de Página, que vai colocar o ponto de inserção diretamente na próxima página. Vamos experimentar então, dando OK agora. Percebe? O ponto de inserção foi direto para a próxima página, ali na minha página 2, e agora eu começo a digitar a partir da página 2. Porque essa é a ideia da quebra de página, é colocar o ponto de inserção diretamente na próxima página. Por isso, chamada de quebra de página. Ok, pessoal? Essas são as opções, então, que encontramos através do menu Inserir em Quebra Manual. E aí é importante saber, para efeito de provas de concurso, quais são os três tipos de quebra manual, repetindo: quebra de linha, quebra de coluna e quebra de página. Certo, pessoal? Era isso. Se gostou do nosso vídeo e das explicações sobre as quebras, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bons estudos!